O que fazer quando eu não gosto de vender e preciso vender? Conta aí pra mim, você gosta de vender? Ou você também faz parte da grande maioria dos empreendedores que não gosta de vender, mas que precisa... Eu preciso te contar que a maioria dos empreendedores não gosta de vender. Não gosta. E sabe por quê? Tem duas grandes razões pelas quais a maioria dos empreendedores não gostam de vender. As duas grandes razões pelas quais a maioria dos empreendedores não gostam de vender, a primeira grande razão é porque, na verdade, eles acreditam que eles vão precisar ficar tentando convencer o cliente, ou no caso da Lady, o paciente, a comprar o seu serviço, e o fato de tentar ficar convencendo o cliente a fechar os incomoda, os deixa numa situação desconfortável. E a segunda grande razão pela qual as pessoas geralmente não gostam de vender é porque elas não têm conhecimento suficiente para conduzir o processo de vendas, ou seja, elas não sabem exatamente o que fazer quando elas estão na frente do cliente, elas não sabem como conduzir a conversa com o cliente. E aí a primeira coisa que eu preciso deixar claro para vocês aqui nessa live é o ponto número 1 que eu coloquei aqui. As pessoas não gostam de vender porque elas não querem sentir como se estivessem convencendo alguém. Elas não querem sentir como se tivessem a obrigação de convencer alguém a fechar o negócio. E venda não é convencimento. Já parte deste primeiro princípio, a gente já parte dessa percepção. A gente, enquanto vendedor, não está aqui, para convencer ninguém. Não é este o nosso papel. E a maioria dos empreendedores ou dos vendedores que não gostam de vender é por isso. Eles me dizem, cá, sabe o que é? É porque eu não gosto de vender, porque na verdade eu não gosto de ficar tentando convencer ninguém a comprar comigo. Eu gostaria que as pessoas viessem até mim e simplesmente quisessem comprar. E simplesmente comprassem. Isso é o que a maioria das vezes as pessoas colocam. Só que assim, gente, a gente sabe que isso só existe no mundo de contos de fadas e no mundo colorido que esses gurus da motivação ficam falando aí pra vocês. Que Instagram vai vender sozinho, que basta você se posicionar, que as tuas vendas vão dobrar. A gente sabe que na real, a não ser que você tenha um e-commerce, tá? E aí você passe a competir única e exclusivamente por preço. Mas a gente sabe que na real, no dia a dia, diante com o cliente, se você não souber negociar, se você não souber conduzir a conversa de maneira direcionada para o teu cliente, você não vai fechar. Você vai fazer tudo o que precisa ser feito antes para captar, enfim, só que o cliente vai sentar na tua frente e na primeira objeção que ele te trouxer, e ele vai trazer objeções. E por que o cliente traz objeções, né, gente? Lembrem disso, eu sempre repito e vocês não podem esquecer disso. Toda vez que eu tiver um cliente objetando na minha frente, é porque essa pessoa está querendo comprar. Objeção é sinal de interesse. Toda vez que um cliente trouxer algo negativo para você, é como se ele estivesse te pedindo socorro, te pedindo ajuda. Ele diz em outras palavras o seguinte: olha só, fulano, olha só, Lady, vou te usar como exemplo, Lady. Olha só, Lady, tô aqui na tua frente, eu tô precisando resolver esse problema. Eu já vi que você tem uma solução, mas eu não tenho certeza absoluta que você é a melhor opção para mim. Então, por favor, me convença disso. Toda vez que um cliente estiver trazendo uma objeção para você, ele está te trazendo um pedido de socorro, um pedido de ajuda. Ele está dizendo, por favor, me prove que você é a melhor solução para mim. Eu ainda não tenho essa certeza e eu preciso que você me ajude a tomar essa decisão. Então, quando um cliente está na tua frente, colocando empecilho, perguntando, trazendo objeções, é porque ele realmente ainda continua
interessado em fechar contigo. Ou seja, objeção é uma das partes boas da venda e a gente não pode paralisar. Se a gente não tem esse entendimento, diante da primeira objeção, o que a gente faz? Paralisa. E agora? O que eu faço? Para que lado eu vou? Como que eu faço para sair dessa? Será que ele não vai comprar? E aí, a gente já sabe o resultado disso tudo. Eu perco a venda e perco a oportunidade. Certo? Então, assim, a grande verdade que eu quero trazer para vocês hoje é que, sem sombra de dúvidas, eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui já entenderam que para que a gente consiga dobrar o nosso faturamento, para que a gente consiga faturar o dobro, que é o que a gente realmente quer, de verdade, a gente precisa desenvolver as nossas habilidades de vendas, as nossas habilidades de negociar, as nossas habilidades de persuadir, de conduzir uma negociação e não de convencer. Vender não é convencer, né? Então a primeira barreira que a gente derruba hoje para perder o medo, ou até assim, para quem não gosta de vender, é entender que vender não é conhecimento. Vender para alguém não é sentar na frente da pessoa e fazer ela entender que você precisa vender, que você senta aqui que agora eu vou te convencer que eu sou a melhor opção. Não é assim que funciona, ok? O que eu queria colocar para vocês então? Que antes de mais nada, a gente, quando vendedor, a gente precisa se colocar então como alguém que direciona. E uma das maneiras da gente tirar essa ideia de convencimento da nossa cabeça é a gente se colocar diante do cliente como um negociador, como talvez um conselheiro, como alguém que vai mostrar e trazer a solução, e não como alguém que vai convencer. Este é o primeiro passo. Este é o primeiro passo. Então, assim, quando a gente não gosta de vender, o primeiro passo é a gente não se colocar como alguém que vai convencer, e sim como um conselheiro, como alguém que orienta, como um especialista, como alguém que está ali disposto a encontrar a melhor saída, a melhor solução para o cliente. Então esse é o primeiro passo, certo? Então assim, a gente precisa entender que quando a gente vende, a gente está ajudando um cliente. Quando a gente está vendendo para um cliente, a gente na verdade está ajudando ele a ter uma vida melhor. Porque é por essa razão que o cliente veio nos procurar. O cliente nos procura porque ele quer a solução para um problema, ou ele quer potenciar algo que faz, que tem feito ele se sentir muito bem, né? O nosso cliente nos procura por dor ou para potencializar prazer. Então, a partir do momento que eu estou diante de um cliente, eu tenho a oportunidade de transformar a vida dele em algo ainda mais interessante, mais prazeroso, ou seja, eu tenho a oportunidade de fazer essa pessoa ter uma vida ainda melhor. Essa é a condição de um vendedor, né? De um especialista, de alguém que realmente tá ali disposto a ajudar o cliente, certo? E aí, então, depois que a gente se coloca como conselheiro, né, a gente precisa ter um roteiro. E na aula de hoje, na live de hoje, eu queria mais ou menos trazer para vocês, um roteiro, porque para mim, assim, não existe estratégia melhor para a gente ir se treinando, porque a habilidade de vendas, a venda para que ela flua levemente, para que ela não pareça uma coisa engessada, para que fique algo natural e gostoso, tanto para o cliente como para nós, ela precisa fluir levemente. E no início, ela não vai fluir porque a gente precisa se treinar. E para treinar, para mim hoje, eu acredito muito na gente ter roteiros e padrões, inclusive scripts, tanto que eu faço para mim, para conduzir as lives de vocês, e eu passo isso para muitos clientes meus, os scripts para a gente fazer as primeiras abordagens, os scripts para a gente fazer os primeiros contatos, ou seja, para a gente ir se treinando. Então eu separei 3 passos aqui para vocês, em 3 passos, para que vocês consigam para vocês consigam conduzir a venda quando vocês se sentem desconfortáveis na hora de vender. Quando você já entendeu que você precisa vender, mas mesmo assim você não gosta. E assim, a gente sabe que infelizmente na vida a gente não pode fazer só o que a gente gosta, né? A gente precisa também fazer o que a gente não gosta. Só que só tem uma maneira da gente conseguir mudar isso. É a gente fazendo, porque quanto mais a gente faz, mais simples, mais fácil, mais leve vai ficar. E aí, de repente, quando eu começar a fechar venda,
quando o meu saldo bancário começar a mudar em função dos fechamentos, em função dos resultados que eu tô tendo por estar desenvolvendo a minha habilidade de negociação, eu vou passar a gostar cada vez mais disso, cada vez mais de negociar com o meu cliente. Então, não tem outro caminho a não ser a gente se treinar, certo? Também concordo contigo, Nádia. Obrigada, obrigada, obrigada. A gente não tem outro caminho, né? A não ser a gente fazer. E de tanto fazer, a gente vai acabar gostando, porque fazendo a gente fica cada vez melhor, e ficando cada vez melhor, a gente tem resultados muito mais interessantes. Quanto mais eu faço, mais reconhecimento eu tenho. Quanto mais reconhecimento eu tenho, mais eu quero fazer. E aí o resultado disso tudo a gente já sabe. Tá bom? Então vamos lá. Separei para vocês 3 passos pra gente, 3 etapas pra gente começar, pra gente estruturar um mini roteiro, pra gente tirar definitivamente da cabeça essa ideia de que vender é convencer o cliente, certo? Então, não vou me colocar como alguém que convence, mas sim como alguém aconselha, orienta e direciona as pessoas a tomarem decisões, porque é isso que o teu cliente quer. A gente nunca pode deixar de lembrar que quando o cliente está na nossa frente, o cliente geralmente ele é leigo naquele assunto que ele vem nos pedir ajuda. E por mais que o assunto possa parecer óbvio e simples para nós, muitas vezes ele anda tirando o sono do nosso cliente. Então é mais ou menos assim, se o cliente pudesse, ele resolveria sozinho. Se ele te procurou, é porque ele realmente não tem o conhecimento suficiente. E neste momento ele tá te vendo como especialista, como alguém que pode ajudar ele. Então, em 3 passos aqui para vocês realmente se colocarem como alguém que resolve e que vai ajudar o cliente a tomar a decisão, certo? O primeiro passo é a gente, sem sombra de dúvidas, entender, fazer perguntas para entender a real necessidade e o real desejo desta pessoa, desse cliente potencial que tá ali na tua frente. Então, assim, muitas vezes eu vejo os atendentes, os vendedores, os empreendedores se colocarem como pessoas que resolvem X problema, e diante de um cliente, eles acabam entendendo que o cliente o procurou porque ele tem exatamente aquele problema que ele resolve. E às vezes não, gente. Às vezes não. Às vezes o cliente não entendeu exatamente o que a gente faz. E às vezes ele vem nos pedir socorro em algo que não é exatamente o que a gente resolve. Mas talvez a gente possa resolver ou possa indicar alguém que resolva. Então, assim, sempre, primeiro passo, por mais que esteja óbvio e por mais que esteja claro para você, você precisa fazer uma pergunta. Primeira etapa, então, para abrir um processo de negociação, quando você não gosta de vender, é entender de fato, é perguntar para o cliente, para escutar com as palavras dele, com as palavras que vêm da boca, com as palavras que vêm do dia a dia do cliente, qual é a principal, qual é a razão pela qual ela te procurou. Você precisa realmente entender a necessidade, a dor e o problema do cliente, escutando ele te falar isso com a voz dele, certo? Então, assim, uma pergunta pra gente fazer nessa primeira etapa é, por exemplo, assim, fulano, olha só, você me procurou, enfim, por causa disso, eu preciso te perguntar, em relação a isso, o que realmente é importante pra ti? Diante dessa pergunta, o cliente vai te dizer a razão pela qual ele te procurou. Olha só, importante pra mim, vamos dar um exemplo, tá? Vamos dar um exemplo que eu sou um arquiteto. Sou um arquiteto e um cliente me procurou para fazer o projeto da casa dele. Aí o cliente e aí eu vou perguntar pro cliente, olha só, em relação ao projeto que você está pensando em desenvolver, o que realmente é importante para você? E aí o cliente vai dizer, olha só, eu te procurei na verdade para fazer esse projeto porque eu tenho um terreno que ele não é muito grande e eu não gostaria de ter uma casa com 2 pavimentos. Para mim é importante ter uma casa plana. E eu gostaria que você desenvolvesse um projeto em cima disso aí, dessa ideia. Ou seja, o cliente já está colocando ali
realmente qual é a dor dele, qual é a necessidade que ele tem. Ele tem necessidade que alguém, nesse caso, desenvolva um projeto plano de um patamar só. Eu num exemplo de um arquiteto, né? A segunda etapa que a gente precisa fazer é fazer perguntas para a gente entender exatamente quais são as necessidades e os desejos do cliente em relação, por exemplo, assim, qual a necessidade, o que pode acontecer na vida do teu cliente caso ele não atenda essa necessidade. Neste caso aqui, a primeira etapa foi a gente fazer, eu dei um exemplo para vocês de um arquiteto, né? A primeira etapa foi a gente fazer uma pergunta para levantar a necessidade e o cliente disse, eu tenho necessidade de uma casa de um piso só, de uma casa plana. Segundo passo, então, é a gente entender por que dessa necessidade. E aí eu vou perguntar, ok, fulano, deixa eu só ver, para que eu seja mais assertivo, deixa eu entender exatamente por que o senhor gostaria que, mesmo a gente estando diante de um terreno pequeno, que eu desenvolvesse um projeto de um piso só, um projeto plano. E aí o teu cliente vai dizer, olha, na verdade, eu gostaria de fazer um projeto plano porque eu tenho planos futuros, projeto plano, eu quero dizer de um patamar só, porque eu tenho planos futuros de trazer os meus pais para morar comigo futuramente, como eles já são pessoas de mais idade, então por isso eu gostaria de desenvolver um projeto de um andar só, sem escadas na minha casa. Ou seja, a segunda etapa é a gente conseguir escutar, de novo, gente, muito importante, não fiquem tentando adivinhar qual é a necessidade do cliente de vocês. A gente precisa perguntar para entender e escutar com as palavras do cliente qual a necessidade dele. E a etapa número 2 é entender por que dessa necessidade e onde que ela implica na vida do cliente. Por exemplo, nesse caso que eu estou trazendo para vocês, uma casa de 2 andares, ela vai implicar num problema de deslocamento, de locomoção com pessoas de mais idade, que é projeto futuro do teu cliente, trazer a família dele, trazer os pais para morar contigo. Então, o segundo passo é entender o que implica na vida do teu cliente, caso ele não resolva. O que acontece na vida do teu cliente, neste caso especificamente, caso ele não consiga, ou algum arquiteto não consiga desenvolver para ele um projeto plano dentro do terreno pequeno que ele tem, por exemplo, né? E o terceiro passo, então, é a gente, com certeza, remover qualquer tipo de obstáculo que o cliente possa trazer para não fechar com a gente. Como que a gente vai fazer essa parte? Da mesma forma, fazendo perguntas para o nosso cliente. E aí, nessa hora, é que a gente precisa fazer uma pergunta para realmente identificar qual é o incômodo que pode trazer para o cliente caso ele não resolva esse problema. E aí eu vou perguntar para o meu paciente, até agora eu já entendi que ele quer uma casa plana, eu já entendi que a implicação é porque ele futuramente quer trazer os pais dele para morar com ele, e eu vou perguntar para o meu paciente, para o meu cliente, então, passo número 3, o que acontece na vida dele caso a gente não consiga desenvolver um projeto plano, né? E aí eu vou, mais uma vez, além de implicar, eu vou fazer com que o cliente se sinta, se veja na situação onde ele não me contratou e por isso esse problema não foi resolvido. E eu vou perguntar para o meu cliente, né? Caso o senhor abrisse mão hoje, dentro dessas condições, o senhor está vendo aqui que a gente tem uma limitação de espaço muito pequena, né? Nós estamos trabalhando com um terreno com áreas bem limitadas. Caso a gente não consiga, caso o senhor não resolva e tenha que fazer um projeto de dois pisos, o que isso pode acarretar para o senhor? E aí ele vai começar a colocar. Não dá, não tem como, porque futuramente é um sonho meu hospedar meus pais na minha casa quando eles forem mais velhos, então eu preciso disso, né? É uma coisa que eu não abro mão neste projeto. Vocês conseguem entender a grandiosidade das informações que o cliente traz para vocês
nessas 3 etapas. A partir do momento que eu tenho todas essas informações do meu cliente, eu tenho a dor, eu tenho a necessidade, eu tenho a implicação, eu tenho a verdadeira razão pela qual ele me procurou, fica muito mais fácil eu conduzir o processo de venda para o meu cliente, porque agora ele já me deu tudo, eu só preciso repetir as palavras, lembrando as palavras que ele mesmo usou. E aí, a partir do momento que eu entendo ele, o cliente passa a entender que esse profissional que está na frente dele, repetindo as palavras dele, entende ele, consegue se colocar na situação dele, consegue ver ele aproveitando esse espaço com a solução que ele vai te trazer, consegue ver ele não tendo esse problema resolvido e, por exemplo, nesse caso aqui, não tendo a família morando com ele, e ele começa a entender que essa pessoa realmente ela entende, e a gente começa a criar familiaridade. E aí, neste momento, gente, aqui que acontece a grande mágica. A partir do momento que eu passo a fazer perguntas, a partir do momento que eu passo a me interessar verdadeiramente para o cliente, eu saio da condição de vendedor e entro na condição de conselheiro, entro na condição de orientador, entro na condição de especialista. Então, mais do que nunca, para você que está aqui e não gosta de vender e não gosta de se sentir na posição de vendedor, não se coloque nessa posição. Não se coloque na condição de vendedor. Não se coloque na condição de alguém que precisa convencer as pessoas a comprar de ti. Se coloque na condição de alguém que realmente está ali para ajudar. E como a gente faz isso? Fazendo perguntas, escutando, falando menos e escutando mais. Aí o que acontece? Eu vejo muitas vezes o vendedor ficar atropelando, tá, gente? Na ânsia de fechar a venda. Muitas vezes porque a gente acredita tanto na nossa solução. Muitas vezes porque para nós já ficou claro na primeira pergunta que realmente nós somos a melhor opção para o cliente. A gente atropela as etapas e acaba atropelando também as palavras do nosso cliente. Então, de maneira alguma, interrompa o cliente quando ele estiver falando. Deixe ele falar, porque é muito importante você devolver para ele a fala com as palavras que ele usou. Lembra, você precisa escutar as palavras que vêm da boca, do linguajar, dos vícios de linguagem do teu cliente, porque aí você vai conseguir gerar rapport, você vai conseguir se conectar com o teu cliente usando os mesmos termos, as mesmas palavras, muitas vezes as mesmas gírias, e isso gera uma conectividade incrível. Isso faz o teu cliente olhar para ti inconscientemente e pensar, cara, essa pessoa é igual a mim, e se ela é igual a mim, eu posso confiar nela. Se ela é parecida comigo, significa que eu fiz a melhor opção. Se ela me entende e é parecida comigo, significa que ela é a pessoa que pode me orientar, que ela é o especialista que pode me dar conselhos, que ela é o especialista que pode sim me direcionar para tomar uma decisão. Porque quando o cliente está na tua frente, empreendedor, ele não quer nada mais do que alguém que ajude ele a tomar a decisão. Ele não quer que alguém convença ele de nada. Ele quer que alguém ajude ele a tomar uma decisão. Então isso é muito importante ficar muito claro pra gente. Essas 3 etapas. Primeiro, entender o que. Segundo, o que implica. E terceiro, fazer o cliente se visualizar. Se visualizar sem essa solução. Pra quê? Pra que a gente faz o terceiro passo? Para isolar as possíveis objeções. A gente já conversou aqui no começo que objeção é bom, que quando um cliente traz uma objeção, é um pedido de socorro, que quando um cliente traz uma objeção, ele está querendo comprar de você e ainda não tem certeza que você é a melhor opção. Mas se a gente fizer esses 3 passos, nós isolamos boa parte das objeções, nos colocando como especialista, nos colocamos como alguém que realmente está ali para ajudar. Certo? Então, assim, gente, se você não gosta de vender, provavelmente é porque você acha que você vai precisar ficar convencendo as pessoas. E vender não é convencer. Vendedor, e aí eu vou dizer pra vocês, vendedor, sim senhor, não convence ninguém. Vendedor, sim senhor, ajuda as pessoas a tomarem as melhores decisões. E para isso é importantíssimo que a gente tenha
um roteiro de perguntas muito bem estruturados, certo? A gente vai fazer. Faz sentido para ti, Lady, que a gente precisa conduzir os clientes para tomar a melhor solução, porque nós somos os especialistas. Eu sempre digo isso para vocês, gente. Eu preciso dizer, se vocês estão aí é porque vocês realmente entendem mais do que o paciente, entendem mais do que o cliente de vocês. Então, apropriem-se dessa condição de especialista que é de vocês. Apropriem-se dessa condição de quem resolve o problema, que é única e exclusivamente de vocês. O cliente te procurou porque ele precisava de ajuda. Para de negar ajuda para as pessoas. Começa a resolver o problema delas. Começa a se colocar como alguém que está ali para resolver. E as coisas vão ser muito. Se nós não gostamos de vender, é porque provavelmente a gente acredita que vender é convencer. E nós não queremos convencer ninguém. Não queremos e não podemos. Nós precisamos sim direcionar as pessoas para melhor solução, para tomarem a melhor decisão. E eu não tenho dúvidas que a partir do momento que um cliente estiver na frente de vocês, vocês que estão aqui são, sem sombra de dúvidas, a melhor decisão que o cliente pode tomar. Certo? Eu confio em vocês, quero que vocês confiem cada vez mais no talento, nas competências e no interesse genuíno que vocês têm realmente em ajudar os clientes de vocês. Eu tenho certeza disso. Feliz de quem optar por ser atendido por vocês, tá bom? Um beijo no coração e até a próxima, certo, gente? Até mais. Beijo, beijo.